Estamos ao vivo, mais um Metacast para você, diretamente aqui de São Paulo, dos estúdios do Fortalcast. Obrigado a todo o pessoal do Fortal por nos fornecer essa estrutura maravilhosa. Agradecer aqui também diretamente agora aqui o Fábio da CoinLivre, nosso patrocinador oficial. Muito obrigado. Você que não sabe o que é CoinLivre, na descrição tem um link, acessa aí, você vai gostar pra caramba. Sempre aqui comigo tem ele que entende tudo desse mercado, Giorgio Toniolo. Entendo tudo em dia bom, cara. Eu tô na terceira noite, dormindo 2 horas por noite, que eu não tô me entendendo mais. A Samsung me deu esse negocinho aqui, aí ele ficou monitorando o tempo de sono. Nem eu tô acreditando quão pouco eu tô dormindo. Eu tô totalmente retardado, eu não sei mais processar. Eu tô entre café e água, parecendo uma grávida. Meu avô tava desse jeito também, acho que em 2 semanas ele morreu. Mas eu demorei mesmo. Tava falando com a Bruna, inclusive, quanto tempo eu vou durar assim, se continuar? 3 horas de sono por noite, cafeína, remédio pra TDAH. Eu durei uns 10 meses, assim, até eu pirar e precisar sair de alguma coisa. Aí saiu do Itaú. Saí do Itaú. Muito bom. Vamos começar por aí, então. Como é que foi a overdose de Itaú? Eu já tô nessa parte de monte de exame, de como é que tá a parte de sono, de que tá consumindo de comida ou não. Ferrar, Vitor. Você tem um chefe que... Esse é o bom de ser milionário, não é mesmo? Você pode escolher o que você faz. Ele já fez 2 academias hoje, Pilates. Eu fui pra academia hoje também, tá? Pilates não. Vou voltar pra breja. Ô, Cabijo, posso ficar seu amigo? Mas vamos lá, Giorgio, olha aqui. Raya Awad que tá aqui hoje. Ela que é empreendedora, colecionadora de NFT, investidora em cripto, digital influencer, uma das maiores educadoras que tem aí. Ela que trabalhava no Itaú, abandonou a carreira no Itaú só para viver disso. Tá patrocinada agora, tá cheio de dinheiro. Olha só, abandonou o Itaú. E eu aqui, ó, Itaú aqui, ó. A gente tá só esperando o patrocínio. Só esperando, então amo o Itaú, ela sai de lá. Cada semana a gente cacetando alguma coisa, né? Eu, no caso, né? Era Binance, era o Upland, era tal. Essa semana não sei o que tá acontecendo, caiu no Itaú. E eu amo o Itaú, eu sou correntista já desde 17 anos. Só trabalho com o Itaú. Nossa, fui em 2 eventos com o painel com o pessoal do Itaú, cacetei o pessoal do Itaú lá. E aí hoje vamos falar mal do Itaú de novo. Não é mal, gente. Eu gostava do Itaú. Eu só precisei sair de alguma coisa, porque eu tava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que não tava dando conta. E o Itaú tava pagando um pouco. Pior que não tava dando. Salário de diretor do Itaú tava pagando um pouco. O programa Y deles lá de bônus é bom pra caramba. Raya Awad, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Raya, você atua como educadora e você investe, trabalha com criptoativos, você trabalhava no Itaú, ou seja, você que ligava vendendo, falava, tem um excelente investimento para você. PDD. Senhor, o senhor não gostaria de pagar a sua dívida hoje, senhor? Tá na hora, né, senhor? E agora tá na Web3. Como educadora de investimento real. Como é que foi isso? Na verdade, no Itaú eu trabalhava na área de marketing. Então, eu trabalho... Total sentido. Você que inventou isso daqui? Não. Eu fiquei pouco tempo. Na verdade, eu comecei no Itaú meio que do mesmo tempo que eu comecei o meu canal no YouTube. Ah, sim. E em um mês, assim, que eu aceitei a proposta, até eu entrar, o canal foi deslanchando, assim. Foi bem na época louca de games, onde todo mundo tava procurando conteúdo. E tinha pouco conteúdo em português. E quem dirá uma mulher falando de conteúdo de games. Mas desde o começo já era na GameFi. Não. Eram jogos da GameFi. Eram jogos desde o começo. Desde o primeiro vídeo foram jogos dentro da blockchain. Todos os jogos da blockchain. Eu comecei em abril, nos jogos da blockchain, abril de 2021. Comecei o canal em agosto de 2021. E nesse meio tempo de abril até agosto, a gente tava planejando tudo. Planejando logo, Porque eu já comecei o canal, tipo, com tudo bonitinho. Abertura personalizada, música personalizada. Todo mundo falava, não é possível que você nunca teve um canal antes. Eu falei, não, gente, foram meses de planejamento pra começar com o negócio já redondinho. Então, quando um dia eu falei, vamos abrir o canal. Mãe integral. Mas é porque eu... Não, foi isso mesmo. Mas é porque eu também não tinha nenhuma experiência, não sabia como é que ia ser. E aí eu gravei... E o pior, o primeiro vídeo que eu coloquei, a minha ideia era fazer um vídeo por semana, ter um dia de gravação, que eu ia gravar várias coisas. E aí o primeiro vídeo que eu coloquei foi, gastei 10 mil reais no PVU. PVU e deu ruim. O vídeo bombou.
O vídeo bombou, tipo, começou com bombou não sei quantos dias. Não sei quantos dias, tinha, tipo, muitas views. E aí, o próximo vídeo só ia sair uma semana depois. Mas aí eu parei pra pensar. Gente, as pessoas vão entrar no meu canal, vão gostar do vídeo, vão procurar e não vai ter mais nada. Não tem conteúdo. Então, bora colocar conteúdo. Aí eu comecei assim, a gravar. Como ficar pobre no X. É só assim. O próximo scam, Upland. Não, Mas a galera milionário no gostava. Ó, mas ó, vocês não... já fiz muito dinheiro no Upland. Não, Continuo eu tenho fazendo. Upland, eu encho o saco dele porque ele não gosta. Continuo fazendo, já fiz muito Que eu dinheiro. não gosto, porque todo esse específico que a gente traz aqui, há 6 meses atrás. Scam. Isso aqui é scam, isso aqui é scam. Ai, não, porque tá patrocinando um monte de coisa. Não, eles já estão há mais de 2 anos o projeto. Foi o primeiro projeto que eu entrei. Fantástico. Eu já fiz muito sabe dinheiro. outra Quanto tempo o Bomba Cripto ficou numa coisa? E era um Não, bom mas projeto? nenhum tem 2 anos aí. O Axie tem. Sabe a coisa mais linda do Upland? Tem uma pessoa aqui que ele mais gosta, que se chama Elopassos. Ah, E Elopassos apareceu com o patrocínio do Upland. eu também tenho parceria com o Upland. A Elo é igual você, cara. O que mandar ela fazer de patrocínio, ela pega. Porque não é possível que essa mulher saiba melhor do que Mas, isso. gente, o Upland, real, eu gosto muito dele. Eu acho um bom jogo pra galera que tá começando e não sabe nada de Web3. Porque você não precisa saber de Web3 pra você estar no Upland. A minha mãe já conseguiu entrar e mintar propriedade ali e tal. E se a pessoa quiser parar ali, ela para. Mas se ela quiser ir descobrindo como é que coloca os NFTs lá dentro... Dá pra como pegar é que... aqui, Gabide? Ó, sou diretor, Aqui também, viu? ó. Eu também sou. Aqui, ó. Quer ver? Deus, pelo Eu sou diretor. Teve lançamento de Buenos Aires agora, comprei propriedade por 18... Buenos Aires? De 16 mil, vendi por 40 mil. Tem uma propriedade no Rio que eu vendi por $200. Não, só uma trabalho propriedade no Rio. Queens. Só trabalho no Queens. Ah, não, eu pego os lançamentos todos. Eu tenho uma propriedade em Manhattan construída. Ah, eu tenho também Manhattan, mas só que assim, meu foco sou é dominar o Queens. diretora e tenho vários UPX aqui também pros lançamentos. Aí, A gente chama ela de volta aqui, que não sabe nada da família. Olha, não, tudo bem, vamos lá. Mas foi um dos primeiros jogos que eu entrei. Mas então, aí eu entrei comecei a fazer vídeo. E aí eu fui fazendo... O que eu fazia no canal era compartilhar minha experiência com jogos. Claro que eu entrava em vários scans que era, tipo, muito cara de scan, eu sabia que era, e aí desses eu preferia não falar. Mas dos que estavam, por mais que tivessem uma cara duvidosa, mas estivesse dando algum bom, eu compartilhava pelo menos o que estava acontecendo comigo pra que as pessoas soubessem. Então, quando eu perdia 10 mil reais, eu botava lá, perdi 10 mil reais. E esses vídeos bombavam muito mais do que o ganhei. Porque eu ganhei, você tinha que ter dinheiro pra você investir ali. E a galera gostava de ver a desgraça dos outros mesmo. Os maiores traders do nosso mercado ganharam muito público quando eles postavam ele em live se fudendo. Era impressionante. Porque, honestamente, eu só vejo o vídeo técnico de quem tem bola de chegar lá e falar assim, aqui é a merda que eu fiz, esse foi o projeto bosta que eu entrei. Senão eu não entro. Sim. Não, mas é Não, igual é. o coach. O coach que nunca quebrou na vida, mas vai fazer o quê? Não, você tem que se lascar. Ó, peguei experiência, ó, não quer dizer que eu não vou errar de novo, mas aqui eu não erro mais. Pois Ponto. é. Todos os Não, caras eu que eu aprendi seguia da bastante. GameFi falavam, cara, eu tô em 30 projetos. Eu Claro, investi que em uns mais de 10 deram merda. 70 projetos ano passado. Retrasado, no caso. Mais de 70. Eu Eu não tinha controle. Eu não entrei sabia em nem o que 50, mais ou menos. Mas eu tinha comunidade. Eu tinha 160 jogadores, a gente entrava muito em MMORPG e RPG tático. Que são... Aí vocês jogavam juntos. Vamos lá. Minha expertise é como, vamos dizer assim, como economista e como analista estatístico das coisas. Então, assim, eu ia atrás, eu realmente tinha um critério pra entrar. Mas a gente entrava com um clã, com 150 pessoas junto, tudo gente acima de 30 anos, 16 horas por dia jogando. Então, assim, era realmente uma galera. Então, era pra dominar servidor, era 1004, era tipo jogo mesmo, que tinha conteúdo. E aí analisava a moeda, fazia análise de manipulação de mercado dos jogos, né? Não do mercado real. Então era coisa assim. Claro que eu brinquei de Bomba Cripto, eu brinquei dessas coisas. Axie jamais, porque aquilo lá, pelo amor de Eu Deus. fiz muito dinheiro no Axie. Não fala mal do Axie. Mas é que tá, fazer muito dinheiro não significa que o negócio é bom. Não, Se mas quiser tá- vender cocaína, você vai conseguir muito dinheiro também. Então, aqui é mais 18, então pode falar a merda que você quiser. Enfim, então, é que nem ele. Se tiver a carteira dele de moeda, ele vai fazer uma brincadeira com você no final, perguntar das moedas e ver o que você acha. A brincadeira Meu dele. Deus. Ele abre a carteira dele pra ver o que o pessoal acha. Só tem bosta ali, é só shitcoin. Não. Faz um puta dinheiro Ó, com isso. Seguinte, Mas... o que interessa pra mim é se vai dar Pix no final. Importante pra mim, negócio, essa moeda aí não tem, como é que você Fundamento. fala? Fundamento, cara.
ela vai valorizar, comprei, valorizei, vendi, tá com dinheiro. Se é bom ou não, meu, caguei, quero ganhar dinheiro. Você não faz nem análise, você Não, só, tipo, é bom, é porque quando tem não, dinheiro pra apostar, a gente aposta. Então isso, pô, não põe o dinheiro do leite, põe o dinheiro da pinga. Quando o dinheiro da pinga é algo assim que dá pra comprar Ferraris por mês, aí tá tudo bem brincar. E eu não posso fazer isso com o meu dinheiro. De jeito nenhum. Eu tô pagando dívida do tempo da pandemia, entendeu? Mas eu vou te falar assim, eu fiquei tão empolgado com o mercado por causa disso, porque eu usei dos jogos pra pagar a dívida da pandemia. Sim. Porque eu me ferrei na pandemia e aí eu precisava fazer alguma coisa que eu entendesse muito e que eu gostasse muito ao mesmo tempo. Juntou o útil com o agradável. Né? A parte de projetos, economia, empresas, com um puta game que eu sempre fui fascinado. E aí comecei a pagar muitas dessas dívidas com jogos. Nunca pensei em criar canal, nunca pensei, tipo, isso aqui não é a minha praia. E aí isso aqui acabou surgindo por causa da demanda da CoinLivre. Senão não teria acontecido. E aí eu falei, pô, tem alguma coisa acontecendo aí. Aí foi aí que eu entrei no mercado. Agora, você falou das datas, é por isso que eu não assisti o teu canal antes, porque você começou o canal depois que eu já estava pesquisando. Da época do Pato, do Ludo, do Stuck e tal, do PTJ, você também joga e tal. Veio antes disso. Veio. 2020. Veio antes disso, eu acho, assim. Que foi a época que eu comecei a, de fato... Eu comecei em 2021, e aí eu fui surfando a onda dos jogos até, tipo, fevereiro de 2022. Foi quando as coisas começaram a dar uma amenizada, e aí eu comecei a pesquisar NFT. Aí eu migrei um pouco pra NFT. Tipo, vou dar uma pausa nos jogos. Eu já tô com muito investimento, já perdi muita coisa parada lá que não tá dando em nada. Vou parar de investir nisso aqui por um tempo. Tipo, não vou botar mais dinheiro, vou deixar o que eu tenho lá dentro e ver o que vai dar. E comecei a estudar NFTs. E nessa época eu fazia live todo dia. Então era assim, todo dia na Twitch lá com a galera, analisando o projeto de NFT, pesquisando, perdi muito dinheiro com NFT também. Mas aprendi muito. E aí a gente se tocou que, tipo, o bear market meio que veio pra ficar. Que todo mundo achou que ia ser uma coisa de meses, assim, comparando com o anterior, foram coisa de 6 meses até as coisas melhorarem. Só que aí, tipo, veio dezembro, a gente já percebeu que as coisas estavam mais ou menos, janeiro, aí fevereiro, tipo, putz, tá ficando ruim. Até junho, assim, julho, as coisas vão dar melhor. Não. Tanto que os maiores projetos estão encalhados até agora, né? O Illuvium não vai sair, enfim... Até o mercado voltar. E tem vários deles, projeto da Microsoft, projeto de muitas grandes aí, que deram uma travada por causa disso. A única empresa, que é a que eu mais gosto de todas até hoje, que ele fica brincando, né? Qual moeda você compraria? Eu falei, eu não dou dica de investimento nenhuma. Mas tem uma de jogo que eu carregaria por mais da minha vida, que é da Gala. Pra mim, cara, aquilo é uma empresa. Eu tô com uma pool de Gala rendendo pra caramba, que agora eu tô botando o pezinho no DeFi também. Pô, então, assim, qual que é o único projeto de metaverso decente? Gala. Eles não estão fazendo metaverso. Para pra pensar. Eles não estão, não, esse é o nosso metaverso. Não. Só que eles têm uma estrutura de jogos lá e uma economia que é tão foda que o próximo jogo que eles vão colocar agora vai ser o menor metaverso já criado. Eles têm parceria com o Upland. Vai, toma! O Upland é o melhor jogo do Brasil. Mas sim, a Gala vai ser tipo a Steam, né, da Web3. Então eu também confio, eu gosto bastante também do projeto deles e acho que tem bastante futuro. Eu tô com 2 pools montadas agora de Gala que tá dando um rendimento interessante aí. Independentemente do rendimento, o projeto é bom. Sim, mas aí a gente aproveita que a gente tem a moeda e a gente deixa rendendo ali, né? Porque antes eu ficava só com o dinheiro parado na carteira, porque eu não sabia mexer nessas coisas de DeFi. Mas aí a gente vai estudando aqui, estudando ali, conhecendo uma galera, né? Conversando com o pessoal, e aí eu comecei a botar um pezinho no DeFi agora também, e inclusive, nem toda cripto fica parada. Que tava com posição que tinha Node de Gala. A Elo. A Elo tem dois Eu acho que ela não tem mais. Acho que ela desfez antes de fazer a viagem que ela tá fazendo até agora. Inclusive, nem te falei, né? Vamos treinador de novo. De novo? Vamos treinador de novo. Pós-viagem, ficou um mês viajando na Europa. Mais. Um monte de projeto, um monte de evento, um monte de tudo. Ela tem que falar o que ela fez. Ela tem que falar o que fez nessa viagem, né? Eu vou estar com ela e com o João hoje mais tarde no evento. Eu sei, os dois vão organizar lá um... eles têm painel lá. Então, é que a gente queria... A CoinLivre queria patrocinar. Só que como a CoinLivre só vai lançar agora em fevereiro, não fazia sentido botar nome em camisa, pegar patrocínio master dela, porque ela ia falar do quê? Sim. Então ela tava, tipo, o mais interessante era ela cobrindo ao vivo os eventos. Pô, pra gente não... O pessoal ia ter uma lembrança de marca de algo que não faz sentido ainda.
Não tinha o que pesquisar. Pois exatamente. Infelizmente, foi só uma questão de timing. Senão a gente teria entrado. Porque ela pegou Piled também, sei lá o que ela pegou, foi coisa pra caramba. Enfim. Bom, vamos começar esse bate-papo, porque até agora estamos só na... Não, uma coisa que eu tô em dúvida, assim, uma coisa bem básica mesmo. Quando que você começou a olhar para esse mercado? Então, você tava lá num dia, todo mundo trabalha no banco, tá? Trabalha com marketing. Tá no Itaú, tem esses negócios, essas tal de criptomoeda. Vocês estão de criptomoeda. Cleptomoeda, no caso, né? Porque... Bitcoin. O que é isso? Por que você se interessou? Então, na verdade, eu e meu marido, a gente já fazia alguns investimentos mais tradicionais. Sim. E aí, no começo da pandemia, meio que tudo começou a derreter geral, assim, né? E aí, ele começou a estudar muito investimentos, assim, o que fazer com o dinheiro que a gente tinha parado, de talvez não usar mais o consultor que a gente tinha para ele mesmo começar a mexer com as coisas. Sim. E aí ele esbarrou em criptomoedas. Ele já conhecia, já tinha, tipo, ele é de TI, então eu acho que é uma coisa que chega mais rápido, assim, pra galera de tecnologia. Mas aí ele começou a estudar trade, começou a comprar algumas moedas, vender algumas moedas, fazer um dinheirinho ali, perder muitos outros dinheiros lá. E em um dos grupos que ele tava, de WhatsApp, começaram a falar sobre jogos que você investia e você conseguia ganhar dinheiro com o jogo. Sim. Aí ele chegou pra mim e falou, Rai, vamos investir 6 mil reais nesse jogo aqui? Eu olhei pra ele e falei, não, você tá doido? Isso é pirâmide. Quem não fala isso é louco, tá? Quem não fala isso, a primeira vez que vamos botar 6 mil reais aqui, que a gente vai tirar dinheiro disso? Não. Só que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, ele ficou meio que falando direto disso. Ele não ia pegar o dinheiro e botar lá sem eu dar o ok. Mas ele ficou meio que insistindo de bora investir. E aí eu fui pesquisar. Na época eu comecei a procurar sobre o Axie especificamente, não sobre NFTs, não sobre criptomoedas, mas sobre o Axie Infinity. E em português não tinha quase conteúdo nenhum, em inglês tinha bastante coisa. E eu falo inglês fluente. Então ali eu meio que já vi uma oportunidade de começar a criar conteúdo, mas eu não tinha certeza. Só que eu comecei a estudar, fiquei mais ou menos umas 2, 3 semanas acompanhando o mercado do Axie, vendo o que poderia acontecer. Aí eu entendi que os bichinhos eram NFTs, apesar de eu não entender na época muito o que era NFT, mas o que eu tinha entendido? Eu ia investir comprando 3 bichinhos, eu ia usar eles... E o pior que poderia acontecer era eles desvalorizarem, porque se eu quisesse vender eles depois, eu conseguiria. Só que eu ia vender por talvez um pouco menos do que eu comprei. Então eu decidi tomar esse risco. Falei, não, beleza, pega aí, compra os 3 bichinhos. Eu vou jogar 2 semanas, vejo quanto que vai dar de retorno. E aí, no final de 2 semanas, a gente decide se a gente continua ou não. Ou se dá divórcio. Aí a gente botou 6 mil no Axie na época. Eu que fiquei responsável por jogar, porque na época... porque na época eu não tava trabalhando fora. Eu tava só cuidando da minha filha. Minha filha tinha 9 meses. Já tava na pandemia. Eu tinha um trabalho fora antes, mas pandemia... O Mozão pergunta pra ela se ele pode investir o dinheiro que ele quer investir e depois ela que era responsável por jogar. Eu que era responsável por jogar. Tu que manda no relacionamento e foda-se. 6 mil reais, você vai jogar? Não, eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu queria ver, eu queria entender. E eu que ia ter tempo ali pra fazer as atividades. Eu que tinha estudado. Querendo ou não, ele só deu a ideia, mas quem foi atrás pra saber como é que funcionava e tudo fui eu. Então eu meio que sabia ali como é que as coisas iam funcionar. Eu sou muito... Quando eu quero saber como alguma coisa funciona, meu filho, eu estudo até... Então eu peguei o jogo, joguei. 15 dias depois ele foi muito esperto. E ele sacou o dinheiro, ao invés de me mostrar em dólar ou em Ethereum, que era na época, né? Ou em SLP, ele sacou os reais e depositou R$1.500 na minha conta. Aí eu, R$1.500 em 15 dias? Acho que tá bom isso daqui, né? Vamos pra mais 15 dias. Aí continuei jogando. E nesses próximos 15 dias, o Axie começou a, disparar o preço. O SLP começou a subir muito, a galera começou a entrar. Segundo saque, R$6 mil. Ele depositou de novo os reais na minha conta. Casa comigo de novo. Não, e pra você ver a sandice disso, né? Que eu falo, que é jogo que só vive de hype, né? Porque se você fosse ver o white paper do Axie, eles literalmente falavam que ia ter distribuição do SLP baseado em missão diária. Que você não precisava investir pra retirar o SLP. Eu olhava... Qualquer o economista conseguia. em mim olhava pra aquilo e falei, esse povo é louco? Não, esse povo é louco.
Ninguém entende o que significa a palavra inflação. E aí eu comecei a fazer as análises gráficas, falei, gente, isso aqui só sobrevive com hype. Não é nem entrada e saída de jogador, é só hype. Sim. A partir do momento que o hype cair, ou que entrar qualquer tipo de concorrência, outros jogos e tal, isso aqui vai... Eu fiz uma previsão de quantos meses que o Axie Infinity vai falir. Mas aí eles mudaram o sistema econômico depois e tudo mais. Fizeram um monte de coisa e eu acertei quase no dia. Eu falei, vai falir no dia tal, 3 dias antes faliu o jogo. Sem brincadeira. Então, aí como deu bom... A gente tirou o que a gente tinha investido inicial, só que nesse meio tempo, esse mês que eu joguei, o meu marido ficou meio que fazendo trade ali de compra e venda de Axie. De compra e venda de Axies. E com isso, ele sabia quais eram bons. Durante o dia ele ficava monitorando, então ele comprava uns baratinhos e vendia um pouco mais caro. Comprava baratinho. E aí com isso a gente foi montando outros times. Olha eventualmente a gente tinha 20 contas de Axie. Pra quem não gostava disso, a gente não jogava mais. Eu ensinava todo mundo. Eu tinha escolinha, eu tinha documento. Eu tinha scholarship. Eu tinha o documento, eu dava aula pra galera de como jogar, tudo mais. E a gente fazia breeding também. Então, semanal, a gente fazia breeding de, tipo, 14 Axies. Uma quantidade, tipo, muito absurda. Nesse aspecto, eu preferia o Pegaxi. Então, mas o Pegaxi, quando a gente... teve a oportunidade de entrar, já tava rodando há um tempo. E aí eu já tinha aprendido que era melhor eu ficar de fora do que pegar na alta. Eu fiz um bot pra pegar os aluguéis rápido. Uhum. E aí eu tinha uma simulação, eu tinha umas 3 formas que eu tinha feito lá de simulação para o que valia mais a pena. Alugar ele, comprar, fazer o breeding, ou com qual percentual de retorno e tal. E aí o bot tomava a decisão e pegava um atrás do outro. Cara, diariamente era um absurdo. Eu tenho um amigo que fez muito dinheiro com Pegasus. Assim, ele falava pra mim todo dia. Eu não tinha muito pra investir. Uhum. Eu fui naquela pegada do vamos no primeiro emprestado, vamos no segundo emprestado. Depois que você fez 100 empréstimos, aí começou, será que eu vou comprar um agora ou não? Devia ter comprado, naquela época dava tempo de ter feito bastante dinheiro. Acabei diversificando indo pra outros jogos. Mas o Pegasus pra mim tinha mais sentido. É porque, vamos lá, eu sou totalmente a favor da GameFi. Eu falo aqui direto, né? A gente só existe, a blockchain só existe no Brasil com a GameFi. Né? Enfim. Só que chamar algumas coisas de jogo pra mim, aí você tá não, com certeza. Não. Aquilo é staking bonitinho. Com certeza. E aí que eu entro, inclusive mais tarde eu vou falar sobre NFTs no jogo e metaverso, e eu vou falar um pouco sobre os desafios que a gente ainda tem em questão de GameFi, e um deles é justamente o propósito da pessoa. Eu não sou gamer. Eu entrei como investidora. Sim. E foi errado os jogos meio que terem esse atrativo para pessoas que não eram jogadores. Exato. Só vai funcionar mesmo o GameFi quando a gente tiver jogos jogáveis que as pessoas jogariam independente de estar ganhando dinheiro ou não. O ganhar dinheiro vai ser uma consequência. Perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, que eu acho que eu já falei uma vez sobre isso, mas é porque as pessoas não sabem muito bem o que é NFT, o que é GameFi e tal, só ok. Então vamos tirar desses joguinhos de staking, vamos pro normal. FIFA. Todo mundo sabe o que é o FIFA, porque elas não vai existir mais agora, né? Vamos lá, vamos imaginar que e todo mundo, o FIFA já foi processado 1 zilhão de vezes por causa daquela pegada do você influenciar crianças de 8, 9, 10, 12 anos a comprarem as figurinhas, ao gacha infinito, né? Isso é extremamente problemático, de fato, né? Você tentar instaurar ou ensinar uma criança que isso é algo a ser almejado é muito complicado, enfim. Mas vamos usar aquilo como exemplo. Porque qual é o grande problema do gacha? O problema é que você vai fazendo aquilo compulsivamente para você ter aquela mínima liberação de dopamina, de endorfina na tua mente. Agora tem um jogador melhor. E acabou por ali, você não pode revender aquilo. Né? E a limitação está justamente nessa, porque as grandes indústrias não querem perder o controle sobre os ativos que eles têm. Eles não querem fazer com que você possa vender a sua conta. Se isso fosse possível, vender só a sua conta, eu estou falando do jogador, já seria outra história. A gente está falando de investimento. Um pai poderia ensinar um filho do mesmo jeito que ele faz, de comprar os limões, falar, vai vender a tua lemonade stand lá, que é muito comum nos Estados Unidos. Poderia fazer isso com jogos. E aí agora vem a comparação, as pessoas não entendem como é que uma coisa é a outra. Uma figurinha o personagem do Cristiano Ronaldo poderia ser NFT. O pessoal não entende o que é NFT. Vamos deixar de uma maneira mais simples aqui para todo mundo. Vamos supor que você só tivesse 5 mil Cristiano Ronaldo no FIFA. Você só pode... Não no jogo free, no jogo no competitivo, né? Construa o seu time. Só tem 5 mil. Você pode tirar ele ou não. Aí você tem o gacha lá, você pode tirar ele ou não. Ou você pode comprar de outro jogador. Sim. Só tem 5 mil. Colecionáveis digitais. Se o jogador se aposentar, você vai ter aquele card dele, aquele NFT que você pode vender ou não, mas ele não é mais jogável. Então, assim, aquilo tem uma validade. Ele não tem um burn, mas ele tem uma validade. Mas ainda fica ainda mais raro também, por questão de você não consegue tirar mais aquele... E quem gosta de colecionar, é um colecionável perfeito. Mbappé trocou de time. No momento que ele troca de time, libera-se mais tantos NFTs dele, que é a versão dele com a camiseta do time novo.
a valorização. O jogador ele pode ganhar em relação ao valor da venda do NFT dele mesmo por qualquer time que seja. Então tem um zilhão de possibilidades. Fiz um vídeo só sobre isso. No mercado do futebol, o que poderia ser feito? Lei Pelé, que está sendo tokenizado já aqui agora, que a CoinLeaf está tokenizando. Tem um zilhão de coisas que daria para fazer. Isso sim é GameFi. Você tem um jogo, as pessoas jogam FIFA porque elas gostam de jogar FIFA, e você tem uma mecânica ali dentro que funciona independentemente do jogo. Então, ou seja, se o lateral é bem cobrado durante o jogo, não tem nada a ver com ele ser um jogo na GameFi ou não. Não tem nada a ver com ter NFT ou não. Estamos falando de uma mecânica do jogo. Se é gostoso de você criar uma comemoraçãozinha lá pra você, de você jogar com seu amigo, não tem nada a ver com a GameFi. Sim. Então a GameFi só estaria colocando algo a mais naquele jogo para as pessoas. É uma diferença brutal porque tinha antes. Mas a gente não tem ainda porque não teve tempo. É muito novo ainda para os jogos conseguirem desenvolver algo que realmente atenda todos esses critérios. Tanto que tinham vários projetos... O GTA, coisa assim, é o único hoje... Você precisou de 10 anos para fazer um bom GTA. Mas só que assim... Você não faz em meio ano. O GTA é a coisa, acho que, mais maravilhosa que já inventaram pro game. Só que nessa parte ainda não estão utilizando. Não estão utilizando. E eu não entendo por quê. Ainda. Já tem alguns servidores hoje, mas aí até já tá meio proibido pela Rockstar agora. A Rockstar não sabe como monetizar porque ela proibiu. Eles foram contra porque eles não têm como ganhar dinheiro com isso ainda. Ainda. O Cidade Alta é o melhor metaverso que existe ali, que eu já vi. É um belo exemplo de metaverso, e eu digo muito assim porque eu acho que a gente ainda não tem a tecnologia que a gente precisa pra gente realmente ter um metaverso do jeito que é idealizado. Mas é uma ótima versão de... Pegaram a plataforma do GTA, aquele que veio aqui, que esqueci o nome dele. O Rafa. O Rafa, que ele montou o metaverso. Que infelizmente o caso deles era Americanas. E acabou o patrocínio agora. Eu tava lá dentro desse servidor. Eu tenho vários NFTs. Eu sou dona da favela desse servidor. Eu sou dona da favela desse servidor. Só pra vocês entenderem. Tanto isso é verdade... que a esposa do Fábio, que é o CEO da CoinLivre, queria entrar no teu servidor. E eu te mandei mensagem perguntando se você estava ainda com o teu mercado disponível. E, enfim... E aí, o criador do servidor veio aqui, que é o cara que tem uma exchange e tá morando nos Estados Unidos hoje. Então tá tudo conectado bonitinho. Pena que deu errado pra Americanas agora, que era um puta case de sucesso. A Americanas fez até um lançamento lá, abriram uma lojinha e eventualmente eles queriam que você ter a possibilidade de comprar algo lá e receber na sua casa, fazer esse esquema de e-commerce digital, né? Mas já tinha lojinha Americanas, então se você precisasse de algum item no jogo... Lá, mouse e teclado era muito mais desconto do que você tinha pelo site ou pelo app da Americanas. Então já tinha um benefício real. Fora os produtos in-game, né? Igual os da Snack. Isso. Porque assim, só pra você entender, por que eu gostava muito desse mercado da GameFi? Porque eu estava dentro da Snack, perto da diretoria. Eu estava junto do Alção, da época do pessoal do Mirfor. O Alção tá lá ele tava lá nesse servidor também na época. Ele comprou um monte de NFT, levou um monte de gente lá pra dentro. Você foi do Alção aqui. Direto. Eu aprendi o que era gestão de comunidades dentro de jogos de NFT com o Alção. E ele entrava com todo mundo. Ele entrava com... Sim, porque ele trouxe todo mundo do Tibia. Eles estão, até hoje, eles têm, sei lá, 12... Eles comandam, sei lá, quantos servidores no Tibia, sabe quantos personagens. Ele veio pro Mir com 100 jogadores. Ele bancou, ele entrou naquela brincadeira lá com 1 milhãozão. E aconteceu o que aconteceu. Maior player desse mercado. Pô, é impressionante a organização daquilo. É uma empresa. Não tem a mansão dos gamers aqui. Era uma empresa. Era impressionante. O nível de organização. Gente, a gente tá falando de um dia normal de guerra de servidor, MMO é isso. De guerra de servidor, a gente no Discord com 550 pessoas. Caraca. Com fila pra falar. Pra poder se comunicar. O nível de comunicação que... eu tenho um amigo que é do Denark aqui de São Paulo. Eu não via uma comunicação tão precisa quanto a do time do Alção desde o Denark. Sério. Departamento de Narcóticos São Paulo. De conseguir se comunicar num nível em tempo real com 550 malucos, cada um da sua casa. Você não tem ideia do que era aquilo. Por isso que ele tirava milhões por mês. Não era brincadeirazinha assim. O jogador lá que ele trazia do Tibia tirava 20, 30 pau por conta. Sem precisar vender NFT. Isso é de controle de servidor.
É puro controle do servidor e no meu caso, manipulação de mercado. Porque eu não vim do Tibia com ele. Eu fui entrar depois, fui um dos primeiros que entrou com ele pós-Tibia. Aqui. E aí, como eu não tava nesse grupinho, né, que logo de cara que ele botou 50 pau na cor de cada um, não é esse valor, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, e logo que eles colocaram e os jogadores também entravam, eu tinha que manipular o mercado, que era basicamente você mapear todos os itens por quanto que era vendido, compra e venda o tempo inteiro dentro do jogo. Aí sim, uma manipulação boa de mercado. Pra poder ganhar grana lá. Então essa foi a minha escola. Então quando eu vi isso funcionando, eu falei assim, olha a diferença entre o que é isso e o que eu pego, que eu também gostava. Mas, não, mas aí é muito diferente. Tipo, porque o Mir 4, por exemplo, é um jogo jogável. E aí a gente entra nisso que eu falei, né? Que a gente precisa realmente ter um jogo e depende do propósito ali da galera. Tanto que tem gente hoje... O Mir 4 não tá pagando tanto, mas tem gente que tá lá jogando até hoje, independente se tá pagando ou não, entendeu? A galera continua jogando esses jogos. Sim. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir dentro de GameFi, de games na blockchain. Mas a gente precisa de tempo pra gente conseguir chegar lá. A gente tem jogos como Illuvium, Mirandos, todos esses jogos, Star Atlas, que estão em desenvolvimento, que se propõem a serem jogos assim. Né? O Big Time aí também, que saiu, né? E o Big Time, por exemplo, é um jogo que se você não investir nada, você pode jogar do mesmo jeito, mas você também não ganha nada. Sim. Entendeu? Aí pra você conseguir ativar né? a questão do play to earn, você precisa fazer um investimento, ter um NFT ali que te permite ganhar moedinhas ao longo do tempo. Ou tá num clã que o clã tem. Ou tá num clã que um clã tem. Então, esse assim... é um jogo que ele é um metaverso por si só. É que as pessoas acham que o metaverso tem VR. Esquece o VR. Não. O Minecraft tinha muito mais chance de ter uma puta economia circulante do que eles não gostam da todos ideia. Esses jogos aí que a gente tá falando de GTA, tudo isso aí são versões de metaverso que já existem hoje. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. De, tipo, seu filho joga GTA, seu filho joga Roblox, seu filho joga Minecraft. Roblox, a gente tem no seu Roblox... Filho não tem uma criança no Minecraft, é só adulto que tá jogando essa porra. Não, presta atenção. No Roblox, 56 milhões de usuários ativos mensais. O Minecraft, até hoje, o jogo... 56 milhões de usuários ativos mensais. E aí, quando você vira e pergunta, quem vai usar o metaverso? A galera já tá usando. Só que o pessoal a galera já tá lá dentro, entendeu? Só que o pessoal vê como jogo. Obviamente que metaverso... Eu não acho que, falando de metaverso, vai ser uma coisa que do dia pra noite a gente vai acordar, tipo, amanhã. E tipo, nossa, hoje eu vou viver no metaverso a partir de agora. Não é assim eu vou começar a usar aquelas roupas que eu tenho as sensações, vou começar a usar o VR e pronto, acabou. Quem disse que a gente já não vive uma versão de metaverso hoje? Todo mundo trabalhando de home office, a gente tá na mesa do bar, tá ali no Instagram, tá ali, tipo... A gente já vive uma vida virtual. A gente já tem muitas coisas tecnológicas que cada dia mais estão evoluindo. Se fosse falar há 3 anos atrás, eu trabalhava no Itaú. Eu trabalhava no Itaú aqui de São Paulo. E eu fiquei 1 ano e eu nunca vim em São Paulo. Eu moro em Brasília. Só. Olha aí. Se você falasse isso há 3 anos atrás, que dentro de um banco todo mundo ia estar trabalhando de home office, isso não era possível. E eu vou além, eu tenho mais alguns exemplos aqui que já acontecem há muito tempo, tá? Porque quando você fala de metaverso, tal, desse tipo de coisa, as pessoas não entendem o que tá funcionando, né? Mas a gente tá basicamente falando de ter uma economia circulante com coisas que de fato estão acontecendo, profissões reais, dentro de um ambiente digital. Quer ver um exemplo? Teve uns caras há um tempo atrás, eles demoraram 5 anos pra fazer toda a Terra-média, né, de Senhor dos Anéis, dentro do Minecraft. Então eles fizeram o mundo inteiro. São 5 caras que recriaram todo mundo. É impressionante. Cara, eu sou Tolkien, pra mim tá... É outro mundo. E aí eu fui visitar, né? Esses caras, e já tá pronto isso há uns 8 anos, por aí. Eles ainda tiram, até hoje, fazendo tour do mundo deles, milhões de dólares por mês em 5 caras. Não duvido. Fazendo tour. Um tour, ele é um guia turístico da casa dele. Guia turístico da casa dele. Eles têm uma equipe de 50 malucos que fazem isso pra eles. Não estão mais eles agora. Eles aparecem de vez em quando, uma vez por mês lá pra poder falar, tô aqui e tal. Tem uns 50 malucos que fazem tour. Eles tiram milhões de dólares por mês fazendo tour do mundo que eles criaram. E eu tenho um Tudo exemplo dentro do Minecraft. Muito mais simples aqui. Tipo, quando eu tava no servidor do GTA lá, jogando, entrando, tinha um cara que eu conheci na vida real, in real life, assim, ele era MC. E aí, a gente descobriu isso, então a gente começou a... Tinha festinha no metaverso, nossos avatares iam pra festinha. E aí ele começou a fazer show. E dentro do servidor, o dinheiro que a gente tinha lá era um token que você podia vender. Então, enquanto ele tava fazendo show, a galera ia mandando dinheiro pra ele, tipo tips, assim. O cara tirava, tipo, R$500 na semana. Fazendo show dentro do servidor do GTA. Fora o ganho direto, né? Dos seguidores que você tem, das claro. Então, assim, tipo, hoje já tem muita gente
fazendo isso. Eu acho que a gente tem todas essas pontas soltas, né? De criptomoedas, de jogos, que já tem toda a economia juntinha. Quando a gente conseguir juntar tudo isso em um lugar só, né? Com experiências, não só jogo, mas um lugar onde você pode entrar pra você trabalhar e ser remunerado por aquilo, que tem uma economia que funciona, aí sim a gente vai começar a ter um metaverso. O controle, porque esse que é o ponto, né? Por exemplo, você tem o Coringa aí, né? Porque, né, o nome de GTA não tem como não falar do Coringa, que é o maior caso, talvez, do mundo, né? O cara que sai do Free Fire e fala, já tá dentro da Loud, e como é que eu vou ficar, não vou falar bilionário porque ele ainda não é bi, mas assim, multimilionário em 1 ano? Vamos pro GTA. Sim. Tudo que ele faz gera entretenimento. Tudo que ele faz gera entretenimento. Se ele pudesse fazer inserção de marca lá dentro, imagina se ele pudesse entrar com a Fusion lá dentro. Ele não pode. Porque tem a limitação do GTA. O GTA não deixa você entrar com marca. Você pode até falar, mas você não pode entrar com marca lá dentro. É isso que esse é o único problema pra mim do GTA, que não é descentralizado. Eles não deixam você fazer o que você bem entender. Né? Por isso os servidores. E mesmo nos servidores você também tem regras. Né? E aí, falando de descentralizado, a gente entra até na questão que, porque assim, vamos lá. A palavra metaverso já existe aí há 30 anos, 1992, né? A palavra metaverso saiu num livro em 1992, chamado Snow Crash. Foi a primeira vez que ouviram falar de metaverso, onde nesse livro, o cara explicava sobre um mundo onde as pessoas entravam através de um óculos de realidade virtual para poder fugir da realidade distópica deles. Em 92. Snow Crash, Neil Stephenson. Você é doido. Dá uma olhada aí. E a palavra só foi ficar popular porque o Facebook decidiu mudar o nome pra Meta. Pra Meta, sim. Mark Zuckerberg, visionário, eu acho. Que ele é tipo um homem meio que à frente do seu tempo. Todo mundo tá achando que ele tá fazendo loucura, investindo nisso e deixando o que tá pagando meio que morrer. Talvez nesse sentido, sim. Mas eu acho ele super visionário de estar tentando desenvolver, pelo menos ali, alguma coisa um pouco antes que qualquer outra pessoa faça. Sim. Porém, contudo, todavia, não acredito que metaverso de Meta é um metaverso. Porque é centralizado, tem o poder ali da empresa e tudo mais. Porém... Isso é incompetente. Não, mas ele... Desculpa. Não acho. É o pior metaverso de todos. Não, horrível. É horrível, não vamos entrar nesse mérito. Mas quantas pessoas nunca tinham ouvido falar de metaverso e hoje procuram saber o que é metaverso por causa dele? Quantas pessoas que não teriam acesso a metaverso de Web3, porque vamos lá, vamos ser muito realista. A gente tá na Web3 hoje, o que era a internet lá em 1997, quando a gente precisava saber programação pra gente se conectar na internet. Hoje eu tô com a internet aqui no meu bolso. Eu tiro daqui, só abro, olha, magicamente eu tenho internet. Magicamente eu tenho internet. A gente tem Wi-Fi, 5G, tipo, no avião a gente tem internet hoje em dia. Que é uma coisa que, há alguns anos atrás, era impensável. Então, assim, hoje, pra gente acessar alguma plataforma da Web3, a gente tem que saber abrir carteira, saber guardar as nossas palavras lá, e a galera perde isso o tempo todo, porque não sabe o quão ruim é ter isso na internet, não ter num papelzinho. A gente precisa... Tem uma conta do Exchange. Que o papelzinho é a melhor maneira? Papelzinho. Eu falo sempre, papelzinho. Papel, pelo amor de Deus, um papelzinho. Ou então, na verdade, a melhor maneira é você ter aquela placa de metal. Porque se pegar fogo na casa, você ainda tem como acessar. Eu já falei uma vez como é que eu faço. Eu anotei minhas palavras, 5 e 5 palavras em 3 papéis diferentes. Coloquei no envelope e dei pra 3 amigos meus. Falei, guarda isso pra mim, eles não sabem o que é. E os 3 não se conhecem. Um deles é filipino, inclusive. Então os 3, cada um deles tem um envelope com uma coisa lá dentro que eles não sabem o que é. E a única coisa que eu sei não sei minhas palavras, tenho TDAH, não lembro de nada. Eu sei a ordem Isso dos que eu ia envelopes. falar, como é que você vai saber a ordem? Você botou pelo menos um 2 e 3, né? Não, as palavras estão em ordem. Não, mas porque se tá separado, você pode usar, tipo... Eu sei, meus amigos, qual que é a ordem das palavras. Nem eles sabem o que tem lá dentro. Entendeu? Então é isso que eu fiz pra poder se salvar. E aí a outra maneira que eu tenho, eu pus em 2 bancos numa caixinha. Boa. Eu botei no papel e coloquei lá. Eu tenho vontade de fazer isso da minha filha, porque a poupança da minha filha é em Bitcoin, né? Então eu tenho vontade de fazer isso com a carteira dela. Com R$1.000 vai ficar multimilionária até ela precisar usar isso na época. Não, então, daqui a 15 anos, porque na verdade, quando eu entrei games e etc, NFTs, nessa época eu não olhava pra criptomoedas. Eu nem sabia direito, eu sabia o que era, sabia o que era Bitcoin, mas eu olhava pra Web3 e tudo mais como
alavancagem de dinheiro. Eu fiz muito dinheiro com GameFi. Perdi muito dinheiro depois também, até porque eu não me preparei direito para esse mercado, para essa época de baixa. Não sabia muito o que fazer, não entendia muito de nada que eu estava fazendo. Então a gente acaba, quando não tem conhecimento, tomando decisões erradas que fazem com que a gente perca dinheiro, a não ser que a gente tenha muita sorte. Mas graças a Deus foi um curso muito caro, aprendi muito e espero no próximo, né, no próximo ciclo já saber tomar decisões melhores. Mas quando eu parei para pensar em Bitcoin, etc., eu fui num evento. Fui num evento em março de 2022, aonde era um evento bem Bitcoin, assim, a galera bem falando de Bitcoin o tempo todo, e eu ouvindo aquilo ali, eu pensei, caraca, como é que eu já tô nesse universo há 1 ano e eu nunca botei dinheiro em Bitcoin? Porque na época eu achava que se eu pegasse $100 e colocasse em qualquer shitcoin, eu ia fazer muito mais X de imediato do que se eu colocasse em Bitcoin. E sim, só que eu tava pensando em investimento a curto prazo. Eu não tava pensando em ter uma coisa segura, um investimento ali que a longo prazo, se eu fosse olhar 10 anos na frente, ainda existiria e eu pudesse ter uma reserva de valor. Aí, a partir desse momento, desse evento que eu fui, eu já tinha eu tenho minha filha de 3 anos, então mensalmente eu já fazia um aporte em reais. Só que aí no próximo mês, quando eu fui fazer um aporte em real, eu parei, olhei e pensei, cara, daqui a 15 anos isso aqui não vai valer nada. Ela vai conseguir comprar o quê? Um carro com esse dinheiro que eu tô colocando. Se eu colocar em Bitcoin... Mesmo assim, olha lá, hein, porque o carro dobrou de valor nos últimos 3 anos. Se eu colocar em Bitcoin, eu acredito que vai valorizar muito mais. Obviamente que eu tô aqui diariamente acompanhando o mercado, olhando e talvez se der alguma merda, eu consiga me antecipar pra... Talvez, a gente nunca sabe. Mas aí, desde esse tempo, eu tirei esse dinheiro de real, botei tudo em Bitcoin e ela tem a poupancinha dela. Deixa eu rapidinho fazer um momento palestrinha aqui, porque eu nunca falei sobre isso e eu já recebi uma pergunta sobre isso, achei interessante falar. Quando você tá no mercado de ações, por exemplo, e você fala, putz, a Petrobras caiu. Veja, a Petrobras, ela existe, ela é uma empresa, né? As pessoas vão continuar precisando de petróleo por muito tempo, mas que não seja como combustível, talvez seja para fazer isso aqui, não importa. Então, a operação da Petrobras, ela existe. Então, independentemente da expectativa, da avaliação de quanto vale a Petrobras, a ação dela pode fazer isso aqui, mas o negócio continua existindo. Quando a gente fala de altcoins ou de coins sem lastro, de Bitcoin, Ethereum e tal, o que determina o preço do ativo é a oferta e demanda, ponto. Só que veja, tudo tem a ver com se aquilo tem uma utilidade por trás ou não. Então, independentemente de eu defender você ter ou não as suas altcoins, as suas meme coins, etc., tem uma diferença muito brutal da GameFi pro resto do mercado. A GameFi, as moedas dela, elas existem, a utilidade delas é dentro do jogo delas. E o jogo, por definição, ele tem que gerar entretenimento. Quando você está em bear market, quando você está no mercado de queda, o que acontece é quando as pessoas se desestimulam a estar na GameFi, principalmente em jogos cujo principal objetivo é ganhar dinheiro, o que acontece é que você tem menos gente jogando. Quando isso acontece, não é só a moeda que cai, é a utilidade do jogo. Então, colocar dinheiro na GameFi a longo prazo é complicado por causa disso. Porque ou você coloca na empresa, tipo na Gala, que aí tem 1 milhão de projetos dentro, se um jogo der errado, eles podem criar outro. Sim. Sem problema. Agora, se é uma moeda de um jogo, tipo a do Axie, se o Axie der passar ruim, por um bear, acabou. as pessoas param de jogar, acabou. Não tem daqui a 10 anos que vai acontecer. Então, existe uma diferença brutal. Falar de ser analista de moeda de maneira geral é muito diferente em moedas que não têm nenhum tipo de utilidade, que são puramente inflacionárias, para aquelas que têm algo por trás, especificamente aqui um jogo. Tipo moeda do Upland. Se tiver pouca gente jogando, os ativos vão cair de valor, o interesse baixo, e acabou. Não tem o que fazer com aquela moeda. A moeda da Gala não, são 20 jogos que estão ali dentro, mais o metaverso dele, o jogo metaverso deles e tal. Então, aquele jogo não deu mais certo, a moeda pode cair um pouco, pode, mas tem outros 30 projetos lá dentro. Então tem muita diferença falar do que vai acontecer com moedas, shitcoin, uma Dogecoin, uma Shiba, enfim, o próprio Ethereum e tal, versus uma moeda de jogo. Porque, de fato, você tem que entender o que tem por trás daquilo. Essa é a análise fundamentalista que você faz de um projeto. E o pior é que eu fazia muito análise fundamentalista de projeto, aprendi bastante, olhava os jogos com esse sentido, só que também, pelo menos para programar quando eu ia entrar e quando ia sair. Sim. Tanto que, por mais que tenha muito... Eu consegui sair do Axie no momento certo. Eu tenho hoje 5 contas lá que eu deixei de propósito, assim, tipo, meio... Vou vender todas as outras 15 e eu saí no lucro. Eu saí de muito jogo antes de dar merda, porque eu sabia fazer essa análise de mais ou menos tempo de prazo e tal. Então, assim, apesar de eu ter... No começo, quando eu entrei não saber nada, eu aprendi muito fazendo, né? E
igual eu tô falando, espero que no próximo mercado eu consiga tomar decisões um pouco melhores, porque eu aprendi muita coisa com esse tempo. E eu não digo que eu perdi dinheiro. Foi meio que, pro psicológico ficar um pouco melhor, foi um curso muito caro que eu paguei, entendeu? Não foi dinheiro perdido. E eu também não acho que foi tão grave assim, porque igual eu falei, eu botei 6 mil reais lá atrás. Eu nunca mais botei nenhum dinheiro pra dentro. O dinheiro que eu tenho até hoje é do meu time de Axie inicial. E aí, duas vidas separadas, né? Tipo, como eu tinha meu salário aqui fora, minhas coisas aqui fora, esse é o dinheiro daqui e o dinheiro do metaverso. As criptomoedas e tudo mais pra poder fazer. Você fez 200x nessa brincadeira, mas aí a gente vai, né, tendo outros investimentos, outras coisas, NFTs. Essa semana mesmo, em maio, eu ganhei o whitelist de um projeto de NFT que eu mintei por 1.069 Ethereum. E no dia que eu recebi o airdrop, eu vendi 30 minutos depois por 7.2 Ethereum. Tem que ver quanto foi a desvalorização do Ethereum nesse tempo, né? Mas assim, quando eu comprei e 30 minutos depois eu vendi por 6 vezes. Ah, foi no mesmo dia? Em maio que eu ganhei o whitelist, mas no mesmo dia que eu comprei versus eu vendi, fiz 6x. Então, assim, tem potencial o mercado ainda, apesar do mercado que a gente tá, ainda tem oportunidades. Não é como antes, que era você jogava $10 e voltava 20, independente da onde você colocava. Independente da shitcoin. Mas se você souber acompanhar, analisar, tem gente ainda fazendo uma grana. Olha, Rai, eu falei isso na minha penúltima live que a gente fez aqui. Eu honestamente, eu dou muita risada quando o cara fala que ele é especialista em análise de enfim, o cara que é trader do nosso mercado. Para mim, um bom marqueteiro faz muito mais dinheiro do que um bom trader do nosso mercado. Porque se o cara entende, principalmente na GameFi, porque se o cara entende de movimento de massa, se ele entende de hype, o que muita gente fez aqui foi comprar ingresso do filme do Avatar e revender. Para pra pensar. Sabia que ia ter um filme ia ter um puta hype, vamos comprar ingresso e revender, porque não vai ter lugar na sala de cinema. Claro que isso não aconteceu na prática, porque teve uma demanda, uma oferta gigantesca de salas de cinema por aí. Mas foi mais ou menos isso. Vamos entender se esse jogo tem possibilidade de crescer, se a galera vai gostar desse estilo de jogo, literalmente estilo, e se isso der certo, aquilo vai aumentar, independentemente do valor da moeda. Tinha muito jogo que eu fazia isso. Eu investi em launchpads, lançadoras eu tinha 3 launchpads que eu tinha investimento. Então eu comprava a moeda muito barata, tipo, sei lá, vamos supor, eu comprava por 2 cents. E eu sabia que ela ia ser lançada no mercado já a 4. Então, e assim que lançava no mercado a 4, a galera começava a comprar. E o tanto que eu tinha, porque eles não me davam tudo de uma vez só, eu acabava vendendo ali de imediato a 10% da moeda, mas eu já recuperava 100% do meu investimento. Então eu fiz muito dinheiro assim e comprando o NFT também antes. Porque às vezes pela Launchpad eu tinha acesso de comprar o NFT antes do jogo chegar no mercado. No dia que chegava no mercado eu pegava e vendia. Então assim, quando eu digo que eu investi em 70 jogos, não é que todos eu cheguei a jogar alguma coisa. Muitos eram projetos que eu investia na moeda só para poder vender na valorização ali de lançamento. Ou o NFT que eu só cheguei a comprar e vender ali no momento de lançamento também. Mas eu tava muito inserida no mercado e eu conseguia ver isso. Se o estilo de jogo ia meio que dar um hype ali para eu poder fazer um dinheiro com aquilo ali. Então era uma coisa... E me diz uma coisa, qual que foram os projetos famosos que você mais levou tombo? Ai, projetos famosos que eu mais levei tombo? Difícil, porque igual eu tô falando, eu fazia muita análise pra poder sair antes, mas eu acho que a CryptoCity, né? Todo mundo perdeu dinheiro na CryptoCity. Mas você entrou no Guardians lá? Então, eu comprei uma arminha no Guardians só, a $400. Ah, tudo bem. Comprei uma arminha a $400. Então já tava... E aí, o meu prejuízo não foi tão grande, porque eu peguei o whitelist do CryptoPlanes. E ao invés de eu comprar tudo em avião, eu vendi. Eu vendi os tokens. Aí eu ficava, putz, que droga, depois valorizou 10x. Só que isso foi bom, porque eu fui comprando os aviões só com o rendimento que eu tinha ali do jogo. Então, no final, eu não perdi tanto, entendeu? Então, eu consegui fazer bastante dinheiro. O que me deu mais dinheiro dos 3 foi o CryptoPlanes. Porque o CryptoCars eu entrei um pouquinho mais tarde. Os também muito mais caro. E o Guardians, eu comprei uma arminha, $400, e nem cheguei a sacar, eu acho. Então, assim, não foi tão grande assim o tombo. E qual que mais te decepcionou? Qual que você falou, puta, esse aqui vai e não foi? Teve um Monster Infinity.
Você chegou a ver esse? Sim. Cara, eu fiz tipo 2 lives, vamos comprar um negócio, não sei o que. Era Alt Chess, é um RPG de Alt Chess, se não me engano. Ia ser mais ou menos tipo Axie Infinite, na verdade, o Monster Infinite. Mas você tinha o teu timinho lá e você tinha que colocar conforme elemento e tal. Só que eu cheguei a investir nele, aí beleza, fiz live na hora do almoço, assim, eu tipo trabalhando no banco ainda, na hora do almoço, vamos comprar ao vivo. Aí o site que eles lançaram tinha que fazer uma exchange, eles tinham carteira própria, não sei o que, deu merda no primeiro dia. Eu fiquei só xingando 1h30 de live, beleza. Uma semana depois, vamos de novo, live, vou comprar ao vivo, vou fazer dinheiro com isso aqui, não sei o que, tentando comprar, deu merda de novo, eu não consegui, meu dinheiro ficou travado lá dentro no token deles, eu não conseguia tirar. Acabou que eu perdi uma grana nesse aí, nunca nem vendi nada que eu consegui comprar lá dentro, porque meio que eu depositei tudo na carteira deles e não consegui tirar nunca mais, ficou preso lá. Eu só fazia isso com um projeto grande, ou os da WeMix, não o jogo especificamente, a WeMix, né, a moeda deles, eu fiz isso, e a Marblex, né, da Netmarble, não tem como não apostar na Netmarble, não era possível. Os projetos lá, certo, errado, Ni no Kuni e tal, que eu apaixonado pelo jogo, o jogo era muito bom. Sim. Mas assim, e deu dinheiro, ganhei dinheiro com o Ni no Kuni. Ni no Kuni deu dinheiro pra caramba. Deu dinheiro. Dentro das minhas... Né, eu não tinha grana, porque eu tava pagando dívida. Não tinha grana pra ficar investindo em NFT. Mas, dentro do que você pode fazer sendo um jogador investindo pouco, porque é pouco, sei lá, no máximo $1.000 num jogo pra mim. Enfim, deu pra ganhar bastante $1.000 é dinheiro pra caramba. Não, mas a galera que fazia o pato, essa galera, pô, então 50 pau, com 100 mas pau. Aí é outro nível mesmo. O Gel também, bom, enfim, o Douglas. Douglas Gel. Douglas ganhou dinheiro pra caramba. Nossa senhora, nadou em dinheiro. O Fênix também, pelo amor de Deus. Enfim, todos os caras muito foda também, que explicavam muito bem. Então assim, tinha muito dinheiro pra ser feito ali, mas eu só entrava, você falou nas launchpads, eu entrava nas marcas, na Netmarble, quando eu gostava da produtora, eu falei, peraí, vamos pela produtora. Eu ia pelo Launchpad. Pelo Mir, que eu também achava, pô, se eles fazem isso, eles vão fazer muita coisa boa por aí. Isso aqui, né, aí o dinheiro subiu a cabeça. Não, eu ia pelas launchpads, porque aí eu pensava, se tá saindo por essa launchpad aqui, eu meio que confio ali que pelo menos um dinheirinho com a moeda eu vou fazer. E aí eu comprava a moeda já, tipo, lançamento. Olha, pra quem não é da GameFi, o que é investir numa launchpad, né? Direta ou indiretamente? Seria o equivalente a você entrar no Kickstarter da vida, né? De crowdfunding, e em vez de você investir em um projeto que está dentro do site do Kickstarter, você investir no Kickstarter de uma maneira geral. Então você confia na plataforma. A plataforma tem bons projetos, então vamos pela plataforma. Você pode fazer isso se a plataforma tem uma moeda própria, que nem eu fazia com a Netmarble, então eu tinha moeda, né, o Marblex, o Enix e tal, ou você pode pegar uma cesta dos principais ativos dentro dessa Launchpad. No caso da Launchpad, você precisa ter a moeda da Launchpad, você tem que ter uma quantidade específica, colocar em stake lá no site deles, e dependendo da quantidade que você colocar em stake da moeda da plataforma, você tinha acesso a uma quantidade X de dólares para comprar de qualquer projeto que eles lançavam. Vitor, você lembra que quando eu tive a ideia do Master Account para CoinLivre e tal, que eu falei que tinha que ser gamificado? A ideia vinha daí. Porque você vai desbloqueando benefícios, acessos exclusivos e tal. Aí todas as ideias que eu tento trazer para CoinLivre, ela vem da GameFi, não é à toa que eu falo isso, é porque realmente vem daí. Essa parte de gamificação, independentemente de ser um jogo ou não, é você poder destravar benefícios baseado em quanto você está investido naquele projeto, fazia todo sentido para produtos financeiros da Web 2. Sim. Não sei se você já conheceu a pessoa da CoinLivre, mas assim, são todos ativos de CRA, CRI, FDIC, fundo imobiliário, coisa da Web 2. Só que gamificado a ponto de você ter benefícios absurdos para poder entrar nesse mercado. Legal. Tudo na blockchain. Então, enfim, as ideias vieram todas daí, porque eu vi isso acontecer, eu vi dar certo. Eu vi aquele comportamento impulsivo de querer estar em posições melhores para poder ter aqueles benefícios de uma maneira muito saudável. Eu não vendi carro para poder entrar no mercado, mas eu queria performar bem, porque eu sabia que se eu reinvestisse aquele capital, eu teria outros benefícios que poderiam me fazer ter um multiplicador maior. Então isso existe independentemente de a gente estar falando de GameFi ou não. Esse é um comportamento humano, brasileiro. A gente é muito impulsivo, né, também. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Rai. Aí você entrou nisso, você ganhou dinheiro, você ganhou experiência, perdeu dinheiro, abriu live, fechou live. E hoje você, inclusive, vai palestrar daqui a pouco. Como que chamaram você a primeira vez para palestrar algum painel, alguma coisa nesse sentido? Para falar de games. Para falar de games? Para falar de games. O primeiro painel que eu participei foi recente no Beat in Rio, e foi um painel para falar de games, porque a galera sabe que eu tenho experiência com os games, apesar de hoje eu trabalhar muito mais com essa parte educacional. Eu faço palestras para empresas hoje, ensinando a galera os conceitos de Web3, de NFTs e etc, porque as empresas estão interessadas em entrar na Web3, mas não sabem nem o que é Web3. Então o meu trabalho hoje é
ir às empresas, ensinar mais ou menos o que é e faço a ponte aí com algumas empresas de Web3 que ajudam com criação de marca no metaverso, avatares, seu próprio metaverso, enfim. E aí o primeiro que eu participei foi no Beat in Rio em novembro agora do ano passado para falar sobre games. Hoje eu também vou falar sobre NFTs nos games e metaverso. Então assim, por mais que eu trabalhe muito com essa parte educacional, eu tenho uma experiência ali com os games. Sim. Que os games são uma baita porta de entrada. E tem poucas mulheres falando de games hoje. Eu acho que só tem eu e a Elo, assim, que falam realmente de games e que têm experiência com os games. De modo diferente, porque a Elo é mais gamer ali, desenvolve games e tudo mais, e eu entrei mais com essa visão de investimento. Só que, querendo ou não, já gera uma certa experiência. Você ainda capta investimento via um CNPJ? Você ainda é um CNPJ Eu sou um hoje? CNPJ. Teu CNPJ está com a equity aberto? Porque tem alguém aqui, que uma das empresas deles, ele tem 500 influenciadores mais ou menos. Eu sou um ele CNPJ. começou assim. E assim, quando tem gente que ele gosta aqui, ele normalmente compra a pessoa. Ele dá um jeito. Então, eu sou um CNPJ e inclusive já recebi investimento de uma Venture Capital, que comprou uma porcentagem da minha empresa. E hoje eu só consigo trabalhar full com isso por causa desse investimento. Chegaram pra mim e falaram, quanto você quer pra você focar 100% no seu trabalho? Porque a gente acredita no seu trabalho e a gente acha que você vai deslanchar se você ficar 100% nisso. Eu nem tinha falado pro Vitor ainda, mas a Rai, ela é literalmente a única pessoa que eu indicaria pra poder carregar a Coinlivre como marca que não é da Gi. Que da... Enfim, a Gi, enfim, ela é ela tem uma empresa, ela é manager de uns 35 influencers. Da Alga. Exatamente. Da Alga. E aí, assim, houve a possibilidade de a gente trazer essa operação pra cá. Ainda há a possibilidade de trazer a operação pra cá. Pra cá, eu quero dizer, tipo assim, de pegar a operação pra gente poder pegar com a Coinlivre e desovar via ela. E você é a única pessoa que eu conheço que eu, tipo assim, colocaria à frente do pessoal da Gi, porque é a única pessoa que tem um tino de negócios e conseguiu misturar, que nem eu faço, de misturar GameFi com finanças e investimentos. Você é a única pessoa que eu conheço que faz a mesma coisa. Então, por isso que eu tô te convidando pra vir pra cá, ó. Agora deu. Hoje deu. Entre 70 palestras que você dá por mês. Não, então, aí agora, como eu comecei com esse negócio de palestra, eu gostei. Eu sou muito assim, comunicativa e tal. Então, hoje até eu mesma entro em contato com os eventos, às vezes que eu vejo. Tipo, esse do Cidade do Futuro, eu mandei e-mail, me disponibilizando pra poder falar sobre games. Claro que eu tinha algumas pessoas que acabaram me convidando também pra participar ali de painéis, mas eu também sou muito proativa. Eu não gosto de ficar só ali esperando o convite acontecer. Eu vou atrás, eu corro, mando e-mail. Agora eu tô trabalhando com assessoria de imprensa também, então acaba dando uma agilizada em algumas coisas. E aí hoje eu vou falar ali sobre NFTs no Games Metaverso, mas também vou... monitorar, fazer mediação de outros 2 painéis ali também, um sobre metaverso e negócios e outro sobre blockchain games após o halving do Bitcoin, para ver a galera que acha que pode ter alguma alteração aí no mercado devido a isso. E tem algumas outras palestras aí no ano também já, que eu tô começando a fechar. Olha só. Me passa a lista, porque se eu for esperar a Lari me mandar... eu postei ontem no meu Instagram, @Rayawad, uma lista de 12 eventos que estão no meu radar para esse ano. Eu consumo tudo que é conteúdo teu. Justo ontem eu não vi o teu post. 12 eventos que estão no meu radar para esse ano. E aí a galera tá colocando nos comentários alguns que não estavam. Não é patrocínio, não tô recebendo nada, mas é uma coisa que eu gosto de ficar ligada. E que eu acho que muita gente também. E às vezes a gente fica sabendo só do evento em cima da hora. Eu moro em Brasília. Às vezes fica caro ficar pagando passagem em cima da hora pra São Paulo, passagem em cima da hora pro Rio. E o meu objetivo é ir o máximo de eventos possíveis. Seja como palestrante, seja como participante, porque eu gosto mesmo. Uma curiosidade aqui. Lembra que eu falei pra você, Vitor, que todo dia eu tenho uns 20 perfis diferentes que eu sigo pra me atualizar? Sim. A ideia de usar isso como estudo veio da Rai, porque ela tem um quadro, tipo, semanalmente, das principais notícias que tem a ver com o nosso mercado. E ela fala, tipo, muito rápido. Cada notícia tem uns 5 segundos pra poder pegar e o vídeo ficar curto. Sim. E aí eu falei, puta, se eu achar perfis o suficiente que faz esse tipo de coisa, cada um no seu nicho, né? Então tem desde economistas Web 2 até você, eu vou conseguir me atualizar. Todo dia eu faço isso 1 hora por dia. Então meia hora de manhã, meia hora de noite. Pelo menos isso pra poder me atualizar. E o teu perfil me deu a ideia. Eu falei, puta, mano, eu precisava de mais gente assim. Porque você tá, bom, felizmente ou infelizmente, em um segmento específico. Agora, ultimamente, inclusive, tá abrangendo bem mais coisa, né? Mas, falando enfim, mais de metaverso um pouquinho. Mas de qualquer maneira, eu falei, puta, eu precisava de mais disso.
É muito bom, a galera sempre comenta, tipo, e quando eu não posto sexta, que é o vídeo de sexta, e às vezes acontece alguma coisa que acaba saindo sábado de manhã, eu recebo comentário, tipo, ai, cadê as notícias da semana? Porque às vezes é tanta coisa acontecendo que a gente não consegue acompanhar tudo do mercado. Eu lancei um quadro agora que metade das notícias eu pego da Virei Notícias, de um quadro do Web3 e tal, que são, inclusive, PR, e o resto... Normalmente vem de você. Eu pego alguma coisa lá. Pode pegar, o negócio é isso. Basicamente, eu faço uma lista lá de 7, eu posto um por dia, né? Eu faço 6 na semana. Seria um por dia, mais ou menos, pra postar um por dia bem rapidinho, 50 segundos, que é eu lendo alguma notícia, só o coiso, e comento a primeira coisa que vier na minha cabeça. Tipo, pode ser uma coisa estúpida e tal. E eu saí de, tipo, eu não sou ninguém, eu não sou influenciador, nada disso. Mas eu saí de, tipo, 150 visualizações num vídeo pra 2.500 no primeiro. Então eu fiz 5 deles, cada um pegou 20 vezes o que eu fazia antes. Eu tô sentado descontraído, pego uma notícia, falo alguma besteira, que é a primeira coisa que vem na minha cabeça, não tenho filtro nenhum, e jogo lá. Literalmente, não tenho filtro nenhum. E jogo lá. Eu falei sobre Americanas, falei sobre tudo que você imaginar, que tem mais ou menos a ver com o nosso mercado, eu tô comentando. Samsung entrando no metaverso agora. Porque às vezes não precisa ser uma notícia de Web3 especificamente, tipo, jogo tal foi lançado. Se a gente quer atingir a galera que tá fora do mercado, que esse é o meu objetivo, eu não faço conteúdo pra galera de Web3. Assim, tudo bem que acaba sendo utilizado, mas a minha ideia é ser uma ponte entre a Web 2 e a Web 3. Trazer a galera de fora pra simplificar o que tá aqui dentro. Tu tá vendo? Qual que é o objetivo da Coin Livre? Não é ser uma ponte? Exato. Ser uma ponte, trazer a galera de fora. Cadê então, eu acabo trazendo muita notícia de quais empresas estão investindo em alguma coisa de Web3, para poder falar numa linguagem que a galera conhece. Não adianta eu ficar fazendo vídeo ali falando, eu mintei um NFT, eu não sei quantos Ethereum, eu paguei tanto de gás e tal. Tipo, não adianta ficar fazendo só isso. Então eu trago notícia falando, as americanas investiram no metaverso, a gente tenta simplificar o máximo possível. E eu tenho uns vídeos educacionais também, onde eu explico lá com as minhas palavras o que é blockchain, o que é Bitcoin, trazendo exemplo de o que é um contrato inteligente, usando um exemplo lá da maquininha que vende refrigerante no aeroporto, assim, pra galera, pra trazer pro dia a dia do pessoal, sabe? Meu objetivo é trazer com a linguagem mais simples possível, pra que a minha mãe consiga assistir ali o vídeo e entender o que eu tô falando. Perfeito. Giorgio, o nosso tempo não é longo. É curto, ainda mais ela que tem que palestrar ainda. Tô correndo. Tô aqui, tipo, daqui a 20 minutos eu tenho que estar no palco. Qual que é a última pergunta pra ela? Eu tenho mais umas 70, vai você primeiro que eu vou depois. Não, o meu é só encerramento. Tá bom, bem rápido então. Próximos projetos para esse ano. O que você tá mais de olho? Projetos para esse ano. Então, esse ano eu não tô muito de olho em projetos específicos. Eu mudei um pouco o meu foco, porque antes eu percebi que investindo em 70 projetos, eu poderia ter pego todo esse dinheiro e focado em, 5 muito bons e teria dado muito melhor do que ter pulverizado tanto. Então, esse ano eu tô mais focada em investir no feijãozinho com arroz ali, Ethereum, Bitcoin, aproveitando esse mercado de baixa que a gente tá, porque eu acho que são moedas que vão valorizar a longo prazo. Então, tô montando uma carteira bem enxuta ali, Matic, tem um pouquinho de Link também, tem um pouquinho de Solana, pouquinho de nada de ADA, só just in case. Mas focando muito mais em... FOMO isso, né? Just in case. Essas moedas assim mas assim, Matic, Bitcoin, Ethereum, Link. Eu acho que são as 4 que eu tô tentando focar um pouquinho mais de projetos maiores. E aí de games, igual eu falei, eu tenho um pouco em Gala e ainda tem aquelas outras 70 lá que hoje são lixo na carteira, mas vai que um dia volte a valer alguma coisa. Qual você acha que o metaverso vai mais despontar? Nossa, sabe que eu tenho usado muito um metaverso chamado Spatial. Ele não é full Web3, mas você consegue conectar a sua carteira MetaMask nele. E eles estão trazendo muitas atualizações. Então, eu tô acompanhando de perto. O meu podcast, inclusive, é no Spatial. Eu tenho um podcast chamado Boomcast, onde a gente acabou de lançar e tal. E é no metaverso, eu tô utilizando ele. Eles ainda não são Web3, tipo, não tem token, nada lá dentro. Mas você consegue conectar a sua carteira. Então, eu quero ver o que eles vão trazer de Web3 ali pra dentro. Não, né? Esses caras tinham umas propagandas absurdas no Instagram, maravilhosas, que chamavam pra você puxar. O nome me é comum, mas eu lembro como algo como se fosse meio que um white label, sabe? Que é que você traga as suas coisas lá pra dentro. Sim, você pode criar tudo lá dentro. Eu acho que é exatamente isso. O Mooncast Show, a gente contratou uma empresa
modelou, a empresa fez toda a modelagem das peças 3D, modelou o espaço 3D, a gente pegou, subiu no Spatial e pronto, tá lá. Você traz o teu ambiente lá pra dentro. Trago o meu ambiente lá pra dentro. Eu tô chamando de white label, mas não é bem white label, né? Eles provêm um ambiente pra você e quer Isso. Você... Aí a minha carteira de NFT tá conectada lá e eu consigo, tipo, eu fiz o meu aniversário no Spatial. Eu tenho uma penthouse, eu tenho uma cobertura na praia dentro do Spatial. Onde você consegue... O Spatial você consegue acessar pelo celular, você consegue acessar pelo computador ou pelo VR. Eu tenho uma penthouse na praia, eu fiz a minha festa de aniversário lá, botei um... Tem que ser muito antissocial pra fazer isso, né? Não, eu tive uma festa em real life também. Tá bom. Mas a minha festa em real life teve o quê? 10 pessoas. No metaverso, 90 pessoas entraram e saíram da minha casa aquele dia. Porque eu joguei o link no Instagram, quem quisesse entrar, entrava. Então, assim, não é todo dia que você pode encontrar com 90 pessoas em um lugar. Sim. E entrar aleatoriamente na casa de alguém mesmo. E aí, eu tenho meus NFTs na parede. Tipo, você entra, você vê meus NFTs lá, é como se fosse uma galeria. Igual o Metabar, só que são meus, conectados na blockchain. Você consegue ver a informação ali, se aquele é um NFT ou se é só um JPEG na parede. Nossa. Então, eu tô bem de olho, assim, no projeto. É um projeto que eu tô bem acompanhando de perto, ainda não tem token nem nada. Mas eu quero ver o que eles vão desenvolver ali dentro, porque eu acho que tem muito potencial. Você comprou o selo de autentificação que é um NFT, que o pessoal todo mundo tá comprando, eu acho que é o Authenticator, sei lá o quê. Não, ainda não. Ainda pro teu perfil de Instagram, porque essa é outra empresa que eu falo pra ele comprar. Puta ideia boa. Todo ainda influenciador do nosso mercado agora tá pegando, que é impressionante. Você segue, eu tava com o pessoal aqui do Gêmeos do Bitcoin, né? Aham. Cara, vieram aqui 7 contas me seguindo. Carol investe toda semana. Toda semana. Teve um mês que eu tive, tipo, sei lá, 10 fakes em um mês. É tipo absurdo. É impressionante. Todos os influenciadores do grupo de vocês, uma das abas de destaque é lá. Quais são os fakes que aparecem? Cuidado para não seguir fake. Impressionante. Aí vê esse autenticador em NFT, achei sensacional. Muito legal. E é bonito, né? A ideia é muito bonito. Vamos lá. Rai, agora é o seguinte. Estamos encerrando aqui. Agora a gente tem a parte final. Parte final, assim. Câmera em você, microfone aberto. Deixe os seus links, seus recados, vende seu curso, vende seu peixe, fala o que você quiser. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo ou ouvindo, né, até aqui. Como eu me apresentei no começo, Rayawad, @Rayawad em qualquer rede que você quiser. TikTok, Instagram, Twitter, tudo. Eu tento produzir para todas. Tento. Ainda não consegui 100% tá em todos ao mesmo tempo, mas uma hora vai dar certo. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa que eu falei aqui, meu inbox fica aberto lá no Instagram. Pode mandar mensagem, pode tirar dúvidas. Eu adoro quando vocês mandam perguntas, porque me ajuda a produzir conteúdo melhores ainda para vocês. Então é isso. Sigam lá no Instagram e qualquer outra rede que vocês quiserem. E obrigada. Rayawad, pessoal. Esse foi mais um convidado nosso. Mais uma convidada nossa, né? No nosso MetaCast. Agradecendo já diretamente o pessoal da CoinLive, nosso patrocinador, o link está na descrição. O link também da Rai também está na descrição, o link. Então você pode seguir todo mundo que está aqui, compartilhar, deixe seu like, se inscreve no canal. Toda semana trazendo aqui um convidado para trazer o máximo de conhecimento da forma mais simples possível. Esse foi o nosso convidado de hoje, Rayawad. Espero que vocês tenham gostado. É isso, não é isso? Até mais. Fechado. Até mais. Até a próxima, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.